Olá, meninas! Olá, meninos! Beijo grande no coração. Tudo pizza, então? Você já sabe, eu sou Dimas Vilaça, coordenador do projeto Química Inteligente, né? E você, inclusive, caso queira, o Henrique sempre te passa aí os nossos endereços, por exemplo, lá do meu canal, prof.dimasvilaça, e também as mídias sociais nossas. O Henrique passa para você, é só você pedir, entrar em contato. Essa aula de hoje é uma aula que a gente está fazendo com muito carinho. Por quê? Porque é um assunto que você está vendo, osmose. Todo ano cai em todo tipo de vestibular. Às vezes cai na biologia, né? Eu também dou aula de biologia, eu dou aula de ciências, na verdade, da natureza. E na biologia a gente trabalha muito com transporte através da membrana. Tu lembra que a membrana é lipoproteica, né? Apresenta uma semipermeabilidade seletiva e coisas entram e saem com gasto ou sem gasto de energia, né? Você já viu lá fagocitose, pinocitose, plasmocitose, mas você sabe que existem também os chamados transportes passivos. Muito bem, a osmose, segundo alguns autores, é um tipo especial de difusão. A diferença da osmose, costuma-se dizer que a osmose é a difusão apenas do solvente. O fundamental na osmose é que você tenha a famosa MSP, olha lá, a membrana semipermeável. O que é a membrana semipermeável? A plasmática, a plasmalema é um exemplo. É uma membrana que a porosidade é tal que ela permite a passagem do solvente, leia, água, para nós pelo menos, né? E não permite a passagem do soluto. Bom, nós vamos montar um equipamento para osmose, deduzir a equaçãozinha e fazer alguns exercícios, mas dando ênfase ao que nós achamos que vai aparecer muito daqui para frente, a osmose reversa. Pelos motivos óbvios, a possibilidade de se trabalhar no Nordeste do Brasil com dessalinização, utilizando esse mecanismo de osmose reversa, já utilizado em outros lugares, né? Porque no Nordeste já existe alguma dessalinização, mas não feita de uma forma, como eu diria, em grande escala. Para isso você vai precisar, obviamente, de entender um pouco o que é a osmose reversa. Então, veja o que é a osmose. Nós vamos usar 2 frascos de laboratórios, pode ser 2 beckers, por exemplo, perfurar lateralmente, próximo do fundo, colocar, pode ser uma pipeta, colar com silicone, mas antes você vai colocar no meio aqui a membrana semipermeável, que só deixa passar a água, o solvente. Você pode usar, sabe o que de membrana semipermeável? Muita gente usa em laboratório celofane. Papel celofane é ideal. Ele permite a passagem de solvente. Você não sabia? Faz para você ver que funciona. E até um exercício que eu vou te mostrar que utiliza isso, um saco de celofane com sacarose colocado dentro de um becker com água, um exercício notório. Bom, então vamos lá para o trabalho? Então vamos. Nós vamos pegar aqui o modelo A, né, o frasco A, e nós vamos colocar aqui no fundo, preste muita atenção, nós vamos colocar aqui um soluto comum. Vamos colocar, por exemplo, aqui, você sabe que a solução é um soluto mais um solvente, né? Conceito básico. Bom, vamos colocar, por exemplo, aqui, NaCl. Vamos colocar uma massa de cloreto de sódio, fácil de ser obtido, igual a 10 gramas. Preste atenção nos valores. Agora, nós vamos completar com água bidestilada, água isenta de qualquer outro tipo de íon, água de laboratório. Vamos completar até que o volume atinja 1 litro de solução. Então, eu botei água, você nota que eu não tenho 1 litro de água, começa por aí, Eu tenho 1 litro de solução, ou seja, a água mais o NaCl que estava no fundo deram 1 litro. Então, se eu quiser calcular o volume de água, eu vou ter que pegar a massa do NaCl, converter para volume e tirar. Então, 1 litro é o soluto, que é o NaCl, mais o solvente. A gente costuma dizer tecnicamente assim, vamos colocar um QSP de água para 1 litro, quantidade suficiente para 1 litro. Parece muito nas bulas de medicação. Então, água QSP 1 litro, quer dizer, eu boto o sal no fundo e completo para 1 litro. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer assim, nós vamos colocar agora o mesmo soluto, só que vamos colocar uma massa bem menor para a gente poder trabalhar. Uma massa de NaCl, cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, igual a 1 grama. Olha só. Tranquilo, né? E completamos também, fazemos também um QSP para 1 litro de água. É claro que você percebeu, então H2O, QSP, 1 litro. 1 litro
até para completar 1 litro de solução, quantidade de água suficiente, né? Quantidade suficiente para de água completar 1 litro de solução. Bom, é claro que você viu que essa solução aqui, a solução A, ela é hipertônica em relação à solução B, que por sua vez é hipotônica. Os termos hiper e hipotônicos são termos que não são absolutos, eles são relativos, né? Essa é hipo em relação àquela. Se eu fizesse uma outra solução com 20, essa passaria a ser hipo em relação a de 20. Então são termos relativos, eu tenho que ter uma comparação. O que tu acha que vai acontecer? Bom, vamos já deduzir a equaçãozinha que a gente vai trabalhar. Ó, nós vamos sair daqui ó, do PV, ó, o Eurico está mostrando para você aí, igual a MRT. Vamos dar uma acertada para cálculo. Ó. Como nós precisamos calcular a pressão osmótica, a gente faz assim, ó, que a pressão osmótica ó, é igual a M, quantidade de matéria, ou número de mol, que multiplica a constante de Clapeyron universal, dos gases perfeitos, que multiplica a temperatura Kelvin absoluta, dividido pelo V, que estava multiplicando. Isso vai nos dar uma equaçãozinha para cálculo, bem prática, que é o seguinte, para interpretações, que é o seguinte, ó, que a pressão osmótica é tanto maior, olha aqui, N sobre V, ó, concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, que é a mesma coisa. Então, onde está N sobre V, eu coloco a concentração molar de X, né? Quando está dentro do colchete, ó, é N sobre V. Tu lê concentração molar ou concentração em quantidade de matéria, que multiplica R, que é a constante, que multiplica T. Então, veja, a conclusão imediata que você tira é que a pressão é tanto maior quanto maior a concentração, ó. Ela é diretamente proporcional à concentração molar, quantidade de matéria. Você pode trabalhar, no nosso caso aqui, ó, seria mais fácil trabalhar com concentração comum, propriamente dita, concentração GL. Observe que a concentração GL aqui vai ser, ó, C é igual a massa em gramas, M1, ó, do soluto sobre o volume da solução em litros. Ou seja, vai ser 10G, ó, dividido por 1, que é 1 litro, ó. Por isso que a gente fala GL, grama por litro. Concentração 10 GL. Já a concentração aqui, ó, na solução B, seria igual, observe, a M1, que é a massa em grama, 1 grama, sobre o volume da solução em litro, que é 1 também. Então a concentração aqui é 1, ó, 1 GL. Enquanto, pode falar assim também, ó, G vezes L a menos 1, joga o L para cima, ó. Enquanto que a concentração aqui, ó, vai ser 10, ó, G vezes L a menos 1, ou G sobre L. Observe que a concentração aqui é 10 vezes maior do que aqui. Então, a pressão osmótica aqui é 10 vezes maior. Isso quer dizer o quê? Que como essa pressão osmótica é muito maior, vai começar a passar água da solução que tem mais água, poderia até se dizer hipertônica em relação à água, porque aqui quando a gente fala hipertônica, fala em relação ao soluto. Essa é hiper em relação ao soluto, e essa é hipo em relação ao soluto. Como a pressão osmótica lá é maior, tu vai notar um movimento muito curioso. Esse aqui, ó, a água vai começar a passar, ó, da solução B para a solução A. E, obviamente, o volume aqui vai diminuindo, ó, vai caindo, ó. Essa solução vai ficando mais concentrada. Por que ela vai ficando mais concentrada? Simples, ó. Concentração é M1 sobre V. Se aqui o volume está diminuindo, a concentração está aumentando em B. Agora, do outro lado, com o aporte de água, então a água passa pela membrana semipermeável, o sal não passa, o volume aqui começa a aumentar. Se o volume dessa começa a aumentar, a concentração diminui, são inversamente proporcionais. Então aqui o volume aumenta, aqui diminui. Então você definiu osmose maravilhosamente bem. Vê se, olha, sem decoreba. Olha, o que é osmose? É a passagem do solvente, água, através de uma membrana semipermeável, de uma solução de baixa concentração, ó, baixa concentração do soluto, para uma de alta concentração, já que a pressão osmótica em A é muito maior, é 10 vezes maior. Ô Dimas, quando que isso para? Quando as duas concentrações ficarem iguais. A hora que as duas concentrações se igualarem, a quantidade de água que passa de B para A é de A para B, você diz, atingiu a isotonia. Tranquilo, né? Um transporte maravilhoso. Agora, o que está em moda hoje é isso aqui, ó. Vamos supor que agora nós fizéssemos diferente. Nós vamos pegar o frasco, botar aqui uma torneirinha, né? Botar aqui um copinho, vai? Para não molhar aqui as coisas. E vamos botar aqui dentro essa mesma solução, ó. Uma solução que tenha, ó, olha aqui, 10 gramas de NaCl e o volume total da solução, 1 litro.
essa mesma solução. Ó, então o volume aqui, 1 litro também. Tá, o que vai acontecer? Observe que a hora que eu fizer isso, se eu aumentar a pressão aqui, ó, a membrana é semipermeável. Se eu aumento a pressão aqui, eu vou botar um êmbolo, ó. Claro que o mecanismo é bastante mais sofisticado, mas eu só quero que você entenda o êmbolo, que corre livre aqui, ó, e eu aumento a pressão mecânica agora aqui em cima, ó. Pressão é força sobre área de superfície, você lembra lá da física. Quando eu aumento a pressão, essa pressão mecânica, sendo maior que a pressão atmosférica no local, vai começar a sair água aqui, ó. Isso é que é a dessalinização por osmose reversa. Eu poderia, claro, fazer o mesmo aqui, eu fiz lá para te mostrar. Se eu botar um êmbolo aqui e empurrar com uma força maior, com uma pressão maior do que a pressão osmótica, ó, se a pressão mecânica que eu exerço no êmbolo aqui, eu reverto essa osmose. Eu passo a forçar a água a ir de A para B. Isso é osmose reversa. Quando uma pressão mecânica maior é exercida sobre a superfície de uma solução, você vai passar o solvente pela membrana semipermeável no sentido contrário. Mas é necessário que a pressão exercida aqui, ó, seja maior do que a pressão osmótica dessa solução que você pode calcular por aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos para os exercícios? Vamos para os exercícios. Muito bem. Então, primeiro exercício o Henrico está te mostrando aí. Vamos deixar o quadro livre, né? Para a gente poder trabalhar. Qualquer coisa, se você precisar aí, entre em contato para maiores esclarecimentos. Se você pedir aqui para o pessoal aqui do vídeo, te mandam o meu e-mail, te mandam todos os meus contatos, o WhatsApp, se você quiser. Vamos para o exercício 1. Exercício 1 que nós escolhemos, o Henrico está te colocando aí agora, ele diz assim, olha só, exercício 1. Eventualmente, a solução de glicose 0,3 mol por litro, então, ó, molaridade ou concentração em quantidade de matéria. Hoje não se fala mais molaridade, fala-se concentração em quantidade de matéria, o N. A gente evita de chamar de número de mol, a gente chama de quantidade de matéria. Então ele diz que como ele está dando mol por litro, então é a concentração em quantidade de matéria ou molar. É 0,3, ó, você pode escrever assim, ó, molar, ou pode escrever assim, ó, mol sobre litro, ou pode escrever assim, ó, mol vezes litro a menos 1, que é a mesma coisa. Ele deu a concentração em quantidade de matéria. Então, eventualmente a solução de glicose 0,3 mol por litro é utilizada em injeção intravenosa, endovenosa, né? Pois tem pressão osmótica próxima do sangue. Olha aí, pressão muito próxima do sangue. Isotônica, então, né? É chamada solução isotônica. Qual a pressão osmótica em atmosfera dessa solução a 37 graus na escala centígrada? Então, ó, já está querendo te sacanear, ó. Temperatura é 37. Você não pode trabalhar com 37. Você tem que converter isso para temperatura termodinâmica, ó. Escala Kelvin, científica, absoluta. Como é que faz? Ó, Tsão é igual a Tzinho mais 273. Então, somou 37, vai dar 310 Kelvin, não fala grau Kelvin, a escala Kelvin não é graduada, né? A centígrada é que é. É isso mesmo? É. Deu o R, não, o R que ele forneceu para nós, R igual a 0,082, nós estamos usando a atmosfera, litro, né? Kelvin. Então, o que nós vamos fazer? Ele está pedindo, ó, o que ele pede é exatamente qual a pressão osmótica em atmosferas. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vamos usar a nossa equaçãozinha, ó. PV igual a nRT. Já tinha te mostrado no início, para você ver que funciona. Vamos acertar? Então, ó, pressão osmótica. Algumas pessoas simbolizam por um pi, eu costumo contar PO. Igual, ó, a N aqui, joga o V para lá dividindo, N sobre V, ó, que multiplica a constante universal dos gases perfeitos, que multiplica a temperatura absoluta. Substituímos, ó, N sobre V, olha aqui, ó, por M. Então, ó, número de mol sobre o volume é a concentração molar, ou molari. Fica, a pressão osmótica dessa solução é igual. Joga o M, porque ele deu o M para nós, não precisa calcular, olha que facilidade.
igual. Então, ó, aqui jogamos o M. Então, PO igual a M, que multiplica R, que multiplica T, concentração molar. Substituindo, pressão osmótica dessa solução endovenosa é igual a molaria que ele forneceu, 0,3. 0,3 que multiplica o R, ó, aqui, ó, o R, 0,082, cotas unidades, que multiplica a temperatura absoluta, ó, 310, ó, Kelvin. Fazendo a continha, você vai ver que a pressão será igual a 7,626 atm. Vamos procurar se tem uma resposta? Então, essa seria a pressão dessa solução endovenosa de glicose. Então, ele fala aí, ó, solução de glicose 0,3, dados, tranquilo. Você tem alguma parecida? Tem, a letra D. Marcamos exatamente a letra D. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos ver o próximo problema? Esse foi bonitinho, né? Eu escolhi alguns problemas para a gente fazer essa introdução aí com mais calma. Vamos para o segundo. O segundo ele conta, olha aí. Essa aqui até o Henrique está fazendo, ó. Ele está olhando e está fazendo. Texto. Lembra que eu te falei? Papel celofane, aquele que a gente usa para embrulhar presente, ficar bonito e tal. É uma membrana semipermeável muito boa, uma MSP, passa só solvente. Um saco de celofane contendo uma solução de sacarose, açúcar, é um disacarídeo, açúcar de cana, até a metade é mergulhado num becker, um frasco de laboratório, contendo água de modo que o saco fica inteiramente imerso na água do becker. Sendo o celofane uma membrana semipermeável, observamos depois de algum tempo que a água do becker torna-se adocicada. Não, a sacarose não vai sair. A sacarose permite que passe água, não o soluto. Perdão, o celofane permite que passe água, não a sacarose. Falso. Só passa solvente na semipermeável. Solvente é água, soluto é sacarose. Falso. B, a água do becker passa toda para o saco. Pois é. Eu tenho trabalhado, inclusive, com exercícios desse tipo. Nós poderíamos marcar isso como se, mas não sabe por quê? Que não, nós não temos dados suficientes. Nós não sabemos a quantidade de sacarose que nós temos e a quantidade de água. Isso vai passar a água do becker, atravessar o celofane e vai se misturar, vai dissolver o açúcar, a sacarose. Mas eu não sei quanto, eu não tenho dados numéricos. Em falta de uma outra melhor, nós poderíamos até marcar e questionar. Mas nós não temos dados para isso. Olha a letra C. O volume da solução do saco vai aumentar. É o que tu está vendo aqui. A água vai passar, vai aumentar aqui, ó. Vai aumentar. Eu não sei se vai passar toda a água, eu não sei quanta água tem. Eu não sei quanto açúcar tem, mas a melhor, a mais compatível, o volume da solução do saco aumenta. Cuidado com a B, tá? Mas é a letra C. Pode marcar sem dúvida. D. A concentração da solução do saco aumenta, não diminui. Porque se a água está entrando, quanto mais água entra, tu viu aqui, ó, aumenta o volume, está diluindo, ó. A concentração cai. Olha aqui, diminui o volume, a concentração aumenta. Desculpa, está mostrando, mas não é brincadeira, está em 16 graus aqui no estúdio, porque o calor está insuportável lá fora. Letra D, falsa. Letra E. A solução do saco torna-se adocicada. A solução do saco torna-se adocicada. Tu vê que curioso, né? A água vai entrar no saco, né? Mas tornar-se adocicada é complicado. Eu achei a questão muito mal formulada. Nós marcamos a C, que é a única de certeza. O volume da solução do saco aumenta. Tá? Marcamos, então, letra C. Sem nenhuma dúvida, mas a questão deixa margem para divagações. Nessas horas é preciso que você tenha bom senso. Marque a menos ruim, letra C. E mais uma agora, uma bem interessante, que é essa questão, eu acho muito legal. Você revela, eu tenho quase que certeza que ela vai aparecer de novo. Ela já apareceu no Enem, acho que em 2017. Ela vai aparecer melhor trabalhada, por conta da possibilidade da instalação de usinas de dessalinização por osmose reversa no Nordeste. Olha só como é fácil. Ele diz, alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável, a partir de água salgada. Você lembra do desenho que eu fiz? Então tá, então é isso daí. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Olha aí, tranquilo, só vai passar água, só o solvente. Em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se água potável. Foi o desenho que eu fiz para você, né? Eu botei uma torneirinha, eu botar um outro frasco, tá? A aplicação da pressão mecânica, olha aqui,
Condições normais, a água passa daqui para lá, porque essa é 10 vezes mais concentrada. Pressão osmótica 10 vezes maior. Ó, pressão osmótica depende da molaridade, concentração 10 vezes maior do que aqui. Então a água vai para onde está mais concentrada. Diminui o volume aqui, aumenta lá. Entretanto, se eu botar um êmbolo aqui, ó, e aplicar uma pressão, uma força sobre a área maior do que a pressão osmótica, é só eu calcular a pressão osmótica como eu calculei dessa solução, faço uma pressão maior. O que vai acontecer? A água reverte o fluxo. Se eu boto esse frasco vazio, aqui, ó, e aplico o êmbolo e empurro, a água vai passar de lá para cá. Eu dessalinizei. Perfeito. É o que provavelmente vai usar. Vai ser usado no Nordeste. Inclusive pela alta disponibilidade de energia solar, né? Energia eólica e tal, diminui muito o custo. Então ele diz, a aplicação da pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica. Qual é a condição necessária? Que a pressão mecânica exercida aqui seja maior que a pressão osmótica dessa solução. Alternativas. A primeira, para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem. Você viu, já cantou a resposta. Ó. A pressão exercida mecânica aqui, força sobre a área, tem que ser maior que a pressão osmótica da solução em questão. Então ele fala, mesmo sentido e mesma intensidade. Não, né? Não, né? Duplo erro. Sentidos opostos, sim. A pressão osmótica vai tentar puxar a água para lá, a pressão mecânica vai fazer com que a água venha para cá. Então ele diz, ó, sentidos opostos e mesma intensidade, não. Aí vai estar em equilíbrio, tá? Sentidos opostos, sim, e maior intensidade da pressão osmótica. Não, se a pressão osmótica for maior, o fluxo vai daqui para lá, tá? Mesmo sentido, errado. E maior intensidade da pressão osmótica, duplo erro. Tem que ser a E, senão... letra E, sentidos opostos, sim. Enquanto a pressão osmótica tenta puxar água de baixa concentração, daí para hiper, a pressão mecânica vai neutralizar isso, desde que ela seja maior. Então, sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica é essa, moçada. É só correr para o abraço. Muito bem, meninos. Espero que tenham gostado. Na sequência, a gente está gravando direto agora. Se vocês tiverem alguma sugestão, manda aí para a gente. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração e namastê.